Jorge Chaves nasceu em Paris em 13 de junho de 1887. Seus pais decidiram registrá-lo no consulado como peruano nascido no exterior. Desde os 14 anos de idade, ele praticou atletismo e chegou a ser campeão dos 400 metros rasos em Paris. Na época em que terminava seus estudos de engenharia, surgiam os primeiros heróis da aviação. Quando chegou a notícia de que Louis Blériot havia cruzado pela primeira vez o Canal da Mancha em 25 de junho de 1909, Chaves decidiu que seu destino era a aviação. Ao ser lançada a prova da travessia dos Alpes no início de 1910, os pilotos europeus haviam chegado apenas a 1.644 metros de altitude, quase 500 metros a menos do que a altura mínima por onde a montanha poderia ser atravessada. Animados com o novo desafio, os melhores aviadores da época ficaram obcecados para voar cada vez mais alto. Em 13 de fevereiro de 1910, Chaves obteve seu brevet e começou a participar de concursos aéreos. Em setembro, o aviador peruano realizou um voo a 2.682 metros e estabeleceu um novo recorde mundial de altitude. Era apenas um treino para a travessia dos Alpes. 2 semanas depois, ele se apresentou na Suíça com um avião Blériot. Ventos violentos dificultavam a passagem entre as montanhas e fazia um frio terrível. Ao subir no avião, ele se despediu dizendo: "Aconteça o que acontecer, me encontrem do outro lado dos Alpes." Uma hora depois, Jorge Chaves apareceu na Itália. Era o primeiro aviador a atravessar os Alpes. Momentos antes da aterrissagem, o avião caiu sobre a pista. Três dias depois, Chaves morreu. Apesar de sua morte, sua façanha serviria de inspiração para toda uma geração de pilotos que dedicaram suas vidas à aviação. Em agosto de 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial. Um acontecimento que transformaria o avião em arma de guerra e levaria ao nascimento da indústria do transporte aéreo na América Latina. Em agosto de 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial. O avião tinha apenas 11 anos de idade, mas rapidamente se transformou em uma poderosa arma de guerra. Os primeiros pilotos desbravaram os céus da guerra para descobrir a localização e vigiar os movimentos dos exércitos inimigos. A princípio, aviadores dos dois lados se encontravam em pleno voo sem se agredir. Mas esta camaradagem dos ares terminou quando os pilotos em conflito começaram a levar consigo armas para caçar os espiões inimigos. Posteriormente, a utilização do avião como bombardeiro iria transformá-lo na mais poderosa arma de guerra e mudaria para sempre a indústria aeronáutica. A Primeira Guerra Mundial foi o que desenvolveu a base industrial para a construção maciça de aeronaves, tanto que se calcula que na Inglaterra foram fabricados 45 mil aviões durante a Primeira Guerra Mundial, na Alemanha cerca de 50 mil e na França este número chegou a cerca de 96 mil aviões. No fim da guerra, em 1918, a tecnologia havia dado um salto importante. Os motores que no início da guerra chegavam a meros 80 cavalos de força, chegaram a 400 cavalos no final do conflito. Inspirados pelas possibilidades da nova tecnologia, os aviadores da América Latina transformaram a travessia da Cordilheira dos Andes em uma obsessão que tiraria a vida de alguns dos pilotos mais queridos da época e que terminaria transformando em herói o primeiro a conseguir realizá-la. Em 12 de dezembro de 1918, um jovem cadete de 17 anos de idade, chamado Dagoberto Godoy, assumiu os controles de um pequeno avião de madeira e pano. Seu sonho, ser o primeiro a atravessar a Cordilheira dos Andes pelas montanhas mais altas.
A ideia nasceu no dia em que meu pai ficou sabendo que o aviador peruano Jorge Chávez tinha atravessado os Alpes no ano de 1910. Godoy decolou de Santiago do Chile com a primeira luz do dia e empreendeu uma viagem solitária por onde alguns aviadores haviam perdido a vida. O Bristol era um avião com assento de vime e pedais de madeira. Ele tinha muito pouca visibilidade do ambiente. Não tinha cabine, não era coberto, não tinha para-brisa. O piloto voava sem nenhuma proteção. O vento entrava por todos os lados. E naquela altitude, com a temperatura chegando facilmente a 20, 25 graus abaixo de zero, ele se protegia como podia. Chegou a se enrolar em jornais. Godoy cruzou o céu a 6.300 metros de altitude. Depois de 90 minutos de voo, ficou sem gasolina e resolveu planar com o motor desligado à procura de um lugar para aterrissar. Ele já estava do lado argentino dos Andes. Ele pousou em um pasto e nesse pasto acabou colidindo com uma cerca. E o avião ficou seriamente danificado. Eram 6h35 da manhã. Uma hora depois, do lado chileno, foi recebido um telegrama que dizia: cheguei a Mendoza. Aparelho, alguns defeitos. Eu ligeiramente ferido. Bom, esta notícia espalhou-se por Santiago. Os bombeiros comemoravam, os sinos tocavam. Foi o maior furor do Chile. O meu pai chegou de trem e mais ou menos 200 mil pessoas foram recebê-lo. Nessa época, Santiago tinha mais ou menos 300 mil pessoas. Ou seja, mais da metade de Santiago foi recebê-lo. A última barreira do continente havia sido superada, e embora a era dos pioneiros tivesse chegado ao fim, outros aventureiros navegariam em seu encalço, visionários que sonhavam em tornar realidade o desejo que todos tinham de voar. Nascia a era dos passageiros. Durante a segunda década do século XX, o transporte na Colômbia estava em processo de desenvolvimento. Embora existissem uns poucos quilômetros de ferrovias e navios a vapor que transportavam cargas ao longo dos rios do país, os bois e as mulas eram os únicos animais capazes de atravessar os caminhos intransponíveis dos Andes, em uma procissão que durava semanas. Em nenhuma outra parte do mundo a frase que diz que passamos da mula ao avião está tão correta. Em 5 de dezembro de 1919, um grupo de empresários e banqueiros colombianos e alemães fundou a Sociedade Colombiana de Transportes Aéreos, Escádita, hoje Avianca, uma das mais antigas do mundo. Com os aviões trazidos da Alemanha, foram realizados os primeiros voos da Escádita. Esses primeiros Junker F-13 que chegaram à Colômbia tinham seus problemas. A gasolina colombiana era diferente, o avião não alcançava toda a potência e vários meses se passaram até que conseguissem fazer as modificações, colocar radiadores maiores, pirados de automóveis, aumentar as asas. Mas, finalmente, os aviões conseguiram voar e começar a dar pequenos saltos no rio. Foram voos realmente muito atribulados. O avião superaquecia. Era preciso pousar na água, sem desligar o motor, pegar água do rio e colocar no radiador. Se o radiador estivesse danificado, remendavam com barro. Quer dizer, não se parecia nada com o serviço aéreo que conhecemos hoje em dia. Apesar das enormes dificuldades dos primeiros voos, o avião reduziu uma viagem de 15 dias para um voo de 8 horas. Em 1925, Peter von Bauer, presidente da Escádita, organizou um primeiro voo internacional, com a finalidade de pesquisar as possibilidades de rotas comerciais através do Caribe até os Estados Unidos. O objetivo de von Bauer não era voar de Barranquilla a Miami. Era fazer escalas, ir voando de cidade em cidade para recolher nessas cidades, nesses países, o correio aéreo e os passageiros. Von Bauer viajou a Washington para propor ao presidente Calvin Coolidge a elaboração